Professor João César de Castro Rocha, saudades, professor. Seja bem-vindo, como vai? Boa noite, Andréia. Como vai? Tudo bom? Uma alegria estar aqui conversando com você. Tudo ótimo. Professor, a gente tem tanta coisa para tratar, mas vamos fazer aqui, eu vou fazer um retrospecto rápido para a gente poder chegar e tirar essas, né, são várias questões, mas eu queria rapidamente a gente tentar entender, professor, o que significa um veículo de jornal como a Folha de São Paulo, golpista, a gente sabe, né, teve ali seu papel no golpe contra Dilma, prisão de Lula, Lava Jato, fazer aquela aliança com Glenn Greenwald, trazendo uma barriga e tentar desmerecer todo um processo que liga ao golpe contra a democracia, que é o 8 de janeiro, por outro lado, atacando Moraes, um Bolsonaro que ainda não foi, né, denunciado, não faltam crimes. Por que nada acontece e dá esse sentimento que, se a gente perguntar aqui para o nosso pessoal, acho que grande parte acha que não vai acontecer absolutamente nada com o Bolsonaro. O que está acontecendo? Enquanto isso, ele está aí, fazendo campanha, viajando. É contigo. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, André. É uma alegria que o tempo bom que não conversávamos, né? Vamos lá. André, em relação à imprensa, e não é o que aconteceu recentemente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e essa tentativa realmente absurda de estabelecer um paralelo falso entre a Vaza Jato e o que tentou se criar como sendo uma vaza-toga, uma tentativa absurda por todas as razões. Uma elementar. A Vaza Jato existiu porque houve um conluio indevido, inconstitucional, entre partes distintas de um processo. Aquele que julga e aquele que acusa, o juiz e o procurador. É evidente que em qualquer lugar civilizado, juiz e procurador não podem combinar provas, não podem acertar evidências, não podem orquestrar procedimentos, porque cabe ao procurador acusar, ao juiz julgar. A Vaza Jato, portanto, foi a denúncia de uma arbitrariedade e de uma inversão completa do procedimento jurídico. No caso do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes estava em diálogo com um assessor formalmente constituído, legalmente indicado, que cumpria suas funções. O fato do ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo ser ministro do Supremo Tribunal Federal e, na ocasião, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não é uma anomalia que tenha favorecido o ministro Alexandre de Moraes. Pelo regramento jurídico brasileiro, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, sempre 2 estão presentes na Corte Suprema Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Pelo rodízio que ocorre nessas casas, em algum momento, um ministro do Supremo Tribunal Federal será presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2026, Andréia, será o Cássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, indicado pelo Bolsonaro. Portanto, a tentativa de criar esse autêntico factoide e de inventar uma falsa vaza-toga foi propriamente algo patético. Não prosperou. Agora, a sua pergunta é muito importante. Por que é que a Folha de São Paulo embarca em algo tão evidentemente falso? Andréia, a tal ponto falso e absurdo que o jurista, que foi o jurista que deu sustentação ao golpe, à tentativa de golpe, o Ives Gandra Martins, deu uma entrevista dizendo que não havia nada de ilegítimo no procedimento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a pergunta que você fez é a pergunta mais importante. Por que, então, a Folha de São Paulo comete um erro tão elementar e o Estado de São Paulo e a própria Folha, dia sim e o outro também, tem ou matéria ou editoriais que são francamente contrários ao governo? Não são apenas contrários ao governo. É absolutamente compreensível que um grande jornal seja uma espécie de vigilante do governo. É a tarefa que ele tem, não há nenhum problema. Mas negar os índices de melhora da economia após 2 anos, desde aquecimento inédito no mercado imobiliário a recorde de empregos com carteira assinada, a crescimento do PIB muito superior a todas as projeções do mercado, a inflação muito inferior às projeções do mercado, etc, etc, etc. O que está em jogo, Andréia? Ora, falemos com toda a franqueza possível.
Hoje, a imprensa tradicional, especialmente a imprensa escrita, o jornal impresso, encontra-se numa crise em todo o mundo. Não é nenhuma novidade isso. Essa crise já tem mais ou menos 20 anos. Aliás, Andréia, a Vaza Jato tornou-se possível, em alguma medida, devido a essa crise. Porque nós... Professor, eu acho que a sua imagem saiu da tela. Voltou. A Vaza Jato, em alguma medida, foi possível pela crise do jornalismo. Como assim? Não apenas levou à venda de jornais, mas diante da crise do jornalismo impresso, muitas empresas começaram a demitir repórteres que realizavam um fundamental trabalho investigativo. Aquela figura do repórter investigativo que passava meses, às vezes anos, numa matéria, não existe mais, porque houve corte de verbas. A Vaza Jato supria esta carência com as notícias que eram enviadas diretamente do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo. Qual é o objetivo hoje? Então, falemos claramente. Os principais anunciantes dos grandes jornais impressos no Brasil hoje são anunciantes do mercado financeiro. Quem hoje controla, quem hoje paga os anúncios mais importantes de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, quem paga os anúncios é a Faria Lima. E do que se trata é de criar toda circunstância que não permita o fortalecimento definitivo do governo Lula, porque com fortalecimento definitivo do governo Lula seria possível uma política de juros mais condizente com a necessidade brasileira, ou seja, baixar os juros. Andréia, a audiência não é obrigada a saber. Como a dívida do Tesouro Público, a dívida do Estado brasileiro, é calculada segundo a taxa Selic, e como a dívida é paga aos bancos, a cada 1% que não baixa da taxa Selic, a cada 1% que baixar da taxa de juros, você sabe quanto o governo economiza? Ainda bem que você está sentado, Andréia. A cada 1% que a taxa de juros baixa, como a rolagem dos juros da dívida é calculada pela taxa Selic, a cada 1% de juros que cai, o governo brasileiro economiza 42 bilhões de reais. Quando a taxa não cai, para onde vai este dinheiro? Para os bancos. Para os bancos. Professor, e aí vamos trazer né, o outro ponto que é da nossa conversa, e o pessoal aqui falando, nossa, como é que você faz uma entrevista tão curta, tanto, né, de 20 minutos, com o professor João e com o Daniel Cara? Infelizmente, a gente estava com os tempos, o tempo deles também estava um pouco mais restrito. Então, me perdoem pelo pouco tempo, mas o professor vai voltar e a gente vai ter tempo para falar mais tempo, né? Uma entrevista maior. Mas, professor João, a partir daí, abre também a perspectiva de que, beleza, olha, mercado financeiro é o que dita, inclusive a gente pode aceitar Marçal, porque Marçal, ele é uma figura que hoje ele está lidando com o bolsonarismo raiz. As pessoas, né, bolsonaristas estão largando efetivamente nas redes e preferência eleitoral mesmo, abrindo mão do Nunes para ir ao Marçal. A gente acaba tendo dois candidatos ligados ao bolsonarismo, mas eu acho que o Marçal é muito importante a gente entender o que ele faz parte desse processo, né? Porque não é um político, ele é um antipolítico. É contigo. Vamos lá. Que complexidade, hein? Essa é a tarefa nossa hoje, é tentar compreender seu nome. Então, vou fazer uma proposta. O entendimento que eu vou propor como hipótese é muito diferente do que você tem dito. A minha proposta inicial, Andréia, é que é um enorme equívoco epistemológico, mas sobretudo político, imaginar que o Pablo Marçal é uma espécie de Bolsonaro 2, 3 ou 4.0, isto é, um Jair Messias Bolsonaro que não terceiriza o comando das suas redes sociais. Pelo contrário, é como se fosse o Bolsonaro mais domínio absoluto das redes sociais. Não é o caso, me parece. O Pablo Marçal não é, em nenhuma circunstância, qualquer espécie de linha de continuidade com o Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele despreza o Bolsonaro. O Pablo Marçal considera o Bolsonaro fraco.
O Pablo Marçal considera inaceitável que o Bolsonaro não tenha sido reeleito com as rédeas do poder nas mãos. Então, o que significa o Pablo Marçal? O Pablo Marçal significa, na política brasileira majoritária, a introdução do modelo Javier Milei. O que é o modelo Javier Milei? É o modelo queimar os navios, destruir as pontes. Olha, quando o Hernán Cortés, em 1517, chega no México, quando os marinheiros, os soldados se afastam das caravelas, sabe o que fez o Hernán Cortés? Colocou fogo em todas as caravelas. Absolutamente em pânico, os soldados olharam para trás, vendo as caravelas pegando fogo, e o Hernán Cortés disse: agora, destruir ou morrer. O Javier Milei e o Pablo Marçal representam isto: queimar navios e destruir pontes. Ele não é antipolítico, ele não é antissistema. Ele é a destruição completa de qualquer possibilidade de política na polis. É muito mais do que ser antipolítico, porque quando nós falamos antipolítico, Andréia, nós temos há muitas vezes no imaginário popular, e quer dizer alguém que não é político de profissão e que por isso pode fazer uma política nova. O Pablo Marçal ele não é antipolítico. O Pablo Marçal é a destruição de qualquer possibilidade de política, isto é, de diálogo entre diferentes, de criação de acordos entre os diversos. Mas que mais que é o Pablo Marçal? Então, essa é a primeira observação. Ele não é, em nenhuma circunstância, uma continuação do Bolsonaro ou uma renovação do Bolsonaro. Ele é uma oposição mesmo ao Bolsonaro. Agora, o que significa de fato como fenômeno? É um fenômeno muito preocupante, que nós precisamos estar atentos e reagir à altura. Então, segunda proposta. A primeira proposta está clara? Tá, né? Segunda proposta. O Pablo Marçal representa, na política majoritária brasileira, um fenômeno que nós veremos nas disputas para a vereança e nas disputas para a prefeitura. É o fenômeno da economia da atenção colonizando a política. O que é isto? Vamos lá. A economia da atenção é um conceito que foi criado em 1971 pelo Herbert Simon, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia um pouco depois. A ideia da economia da atenção é uma ampliação do conceito de economia, claro. É muito importante no conceito de economia, Andréia, prestar atenção num fato básico. Só tem sentido pensar em economia porque nós vivemos em meio à escassez. Ora, se nós vivêssemos num mundo perfeito, de abundância, onde cada qual recebesse segundo as suas necessidades e cada qual no futuro recebesse segundo as suas capacidades, que é o famoso lema de Karl Marx, se o mundo fosse esse mundo de abundância, onde todos recebem tudo que precisam, por que a gente vai pensar em economia, Andréia? Você não pensa em economia, você desfruta a vida, não é? Você pede uma caipirinha, acha o mundo bonito e desfruta a existência. A economia existe, o pensamento econômico é necessário, porque, pelo contrário, nós vivemos em meio à escassez. Como assim? Aos que nos assistem agora, ao terminar o programa, caminhem num quarteirão de qualquer cidade brasileira e compreenderão exatamente porque a economia, sobretudo, é uma tentativa de lidar com a escassez. Então, economia da atenção. A ideia do Herbert Simon é que o produto mais escasso na cognição humana é a atenção. Nada é mais difícil, Andréia, do que manter o foco, manter a concentração. Nenhum de nós pode prestar atenção a tudo o tempo todo, nenhum de nós pode aprender tudo que deseja todo o tempo. Assim como a atenção, a cognição humana tem um limite, ela se baseia na escassez. Por isso, nós precisamos selecionar o objeto que será o dono de nossa atenção e nós precisamos eleger aquilo que nós desejamos aprender. Então, a economia da atenção, dizia o Herbert Simon, que é um fenômeno propriamente antropológica da condição humana, tornou-se agudo com o surgimento de tecnologias da comunicação. Ele pensava no telefone
Andréia, telefone fixo. Ele pensava na televisão, e veja que coisa inacreditável. A televisão passou a ter controle remoto. Começou a existir TV a cabo. Meu Deus do céu, como escolher, como manter a atenção diante de tantas opções? Imagine isto hoje, em 2024, com a pletora de ofertas que ocorrem todo o tempo nas redes sociais. Então, a economia da atenção hoje é verdadeiramente o eixo da economia e o eixo da vida social. E nas plataformas e nas redes sociais nós sabemos qual é a estratégia para superar o paradoxo da economia da atenção. Qual é o paradoxo? Nós temos disponível hoje, mais do que jamais na história da humanidade, ofertas de conteúdo. Mas a nossa capacidade de atenção e a nossa capacidade cognitiva não mudou. Nós não passamos a ter um cérebro capaz de assimilar muitos mais dados, porque muitos mais dados estão sendo oferecidos. Nós temos um cérebro cada vez mais fragmentado, uma vida cada vez mais dispersa. Então, o que as pessoas fazem nas plataformas para superar o dilema da economia da atenção? Para você ser audível, você grita. Para você ser visível, você faz gestos absurdos, excêntricos, violentos, inesperados, extravagantes. É preciso sempre chocar para ter vez e capturar, ainda que momentaneamente, a atenção do usuário, de acordo? O que significa o Pablo Marçal? A transferência deste modelo para a política. É isto que está acontecendo. Andréia, é o apocalipse, é o desastre, é o fim da civilização, é a impossibilidade radical da democracia. Por quê? Porque, para levar adiante o modelo da economia da atenção na esfera da política, é preciso romper todas as regras. Você entra no jogo eleitoral para romper as regras. E por que você pode fazê-lo? O Pablo Marçal explicou. Ele disse que as multas do Tribunal Regional Eleitoral são irrisórias. Ele tem dinheiro para pagar 57 milhões de multas. Depois do primeiro debate na Bandeirantes, em que ele cometeu uma série de crimes da legislação eleitoral, crimes do Código Penal contra a honra. Em 24 horas, um estudo feito por um repórter do Estado de São Paulo, estudo notável, o Guilherme Caetano, parabenizo o Guilherme Caetano pelo estudo, em 24 horas o Pablo Marçal obteve 57 milhões de visualizações. Coloca no papel o que isso vai significar para ele em termos de monetização. A multa que ele pagou é ínfima. Agora, não é tudo. Eu sei que temos pouco tempo, me permita adiantar um pouco esse raciocínio. Por favor, por favor. Eu acho que eu estou sendo claro, né? Professor, muito. Porque nós não estamos Infelizmente, professor, porque assim, é triste, é preocupante essa análise, né? Mas eu acho que é necessário, Andréia. Sim, sim. É isto que está acontecendo. Isto vai acontecer em todas as vereanças, em todas as prefeituras. Deixa eu falar um pouco mais, explicar o fenômeno, e eu vou concluir dizendo como isso pode ser superado. Vamos lá. Veja, o que as plataformas fazem? As plataformas, Andréia, são o negócio assim do século. Veja, as plataformas oferecem um meio de distribuição de conteúdo, de acordo? O que nós fazemos? Nós oferecemos gratuitamente os nossos dados, que as plataformas vendem, e nós oferecemos gratuitamente conteúdo. Mas dados que eu estou dizendo que nós oferecemos não é apenas CPF, RG, embora já não seja pouco. Nós oferecemos para as plataformas dados das nossas preferências. O que as plataformas vendem é o nosso perfil. E nós, além disto, nós provemos o conteúdo que as plataformas possuem. Se hoje, por 1 hora, todas as pessoas do mundo, num gesto impossível, utópico de consciência, dissessem: por 1 hora ficarei sem postar nenhum conteúdo na rede social, por 1 hora me recuso a ver a rede social, as redes acabam. Eles não têm conteúdo próprio. O que o Pablo Marçal fez? Olha, veja, Andréia, e como nós sempre aqui somos intelectualmente honestos, este senhor Pablo Marçal
No que se refere à compreensão do mecanismo profundo das redes sociais e da economia da atenção, ele é um gênio. Sim, O sim. que ele fez? Olha, ele sugeriu que pessoas, usuários anônimos, entrassem numa rede social, o Discord, criassem uma conta. Na rede social Discord, você tem uma espécie de tutorial muito simples de como produzir cortes. Então ele disse, produzam cortes com o meu conteúdo, eu farei periodicamente um concurso entre os cortes produzidos com o meu conteúdo e eu vou remunerar quem fizer os melhores cortes. Isto é, ele reinventou-se como se ele fosse uma espécie de plataforma com conteúdo. Dessas 57 milhões de visualizações, nem todas são resultado de cortes produzidos pela equipe do Pablo Marçal. Ele inventou um exército de produtores de cortes do conteúdo do Pablo Marçal. Agora vamos lá, Andréia, para ficar bem claro para a audiência, que é bem importante. Se ele o fizer para vender cursos, há algum problema legal? Nenhum. É um gênio. Ele vai vender mais curso do que ninguém na face da Terra. Você percebe o que ele fez? O que ele fez é genial. Para concorrer à Prefeitura de São Paulo, ele pode fazê-lo? Não. É crime eleitoral. Porque existe um limite do que pode ser usado para impulsionamento, para tráfego pago, e ele está pagando pessoas para fazer um corte dele na esfera de uma disputa política. Eu vou repetir, para que todo mundo sabe que eu procuro ser o mais sereno possível nas análises. Vou repetir. Se ele fizesse isto apenas para vender cursos, há algum problema de ordem legal? Nenhum. O sujeito é um gênio. Ele reinventou-se como se ele fosse uma plataforma com conteúdo. O conteúdo é ele. E agora há um número não pequeno de pessoas que vivem de produzir cortes do Pablo Marçal, Andréia. Não é orgânico. São pessoas que estão produzindo cortes dele para ganhar dinheiro. Ele pode fazer isso numa disputa política? Não. É crime eleitoral. Ele pode fazer, ele fez mais. Não apenas ele fez cortes de conteúdo dele, ele está pagando para que pessoas façam cortes negativos sobre a campanha do Boulos. Andréia, é crime eleitoral. Então, nós não podemos permitir que a política seja colonizada pela economia da atenção. Isto é muito pior do que guerra cultural. Isto é muito pior do que bolsonarismo. Mas como assim? Eu estou exagerando? Não. No dia 1 de julho, agora de 2024, antes de ir para a prisão mais uma vez, o Steve Bannon deu uma entrevista para o New York Times. O jornalista ficou tão chocado com o que escutou que o título da entrevista é assim: Minha entrevista perturbadora com Steve Bannon. Há um momento que o Steve Bannon diz o seguinte, acredite no que eu direi agora, eu sei quase de cor, ele diz assim, Steve Bannon falando, a esquerda histórica encontra-se num colapso total. Eles, os que apoiam a esquerda histórica, apenas se concentram no ruído, não no sinal. Eles não entendem que o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, que é o movimento do Trump. Então ele diz, eles, os da esquerda histórica, não entendem que o movimento MAGA, no momento em que ganha impulso e se solidifica, estará sempre muito mais à direita do Trump. Em breve, eles, da esquerda histórica, olharão para trás com carinho para Donald Trump e perguntarão, onde está você, Donald Trump, no momento em que precisamos de você? Como assim? Ele explica. Porque o próximo será muito mais radical, muito mais destruidor do que Donald Trump. E nós podemos dizer Jair Bolsonaro. O jornalista se surpreende e diz, mas, senhor Bannon, mas assim, como é que vai haver diálogo? Andréia, resposta do Steve Bannon. Who cares? Quem se preocupa?
Nós não queremos conversar com ninguém. Nós queremos destruir os adversários. Esse é o ponto, né? É isso, esse é o ponto, esse é o ponto. Professor João, deu nosso horário. Eu agradeço demais aqui essa, né, assim, essa informação, primeiro que é absurdamente assustadora, porque realmente é uma ligação muito mais a uma lógica que a gente ainda não identifica nesse fazer político. Isso. Mas eu deixo aqui um convite para você voltar aqui no Boa Noite. A gente vai trazer Com alegria. para a gente, né, ter um tempo aqui maior, até mesmo em outras entrevistas, para a gente ter uma hora de conversa. Eu agradeço demais a sua presença e até a próxima. Muito obrigado, Andréia. Uma última coisa em 10 segundos. A única forma agora, neste momento, de superar este fenômeno da colonização da política pela economia da atenção é a impugnação da candidatura do Pablo Marçal e de todos que se comportem assim. Muito obrigado, Andréia. Boa noite. Muito obrigada, professor. Até mais.